Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos e começamos oficialmente a sexta temporada do nosso podcast e precisamos celebrar. Afinal, são poucos os podcasts que vivem para contar que passaram dos 5 anos de atividade. E chegamos até aqui, claro, graças ao carinho e incentivo das queridas ouvintes e estimados ouvintes. E para comemorar em alto estilo, teremos um tema palpitante, uma análise moderna sobre o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E também teremos, para conversar sobre isso, um entrevistado muito especial. Estamos recebendo com muito carinho o professor Elias Moraes, um profundo estudioso aí do Espiritismo, autor dos livros Contextualizando Kardec, do século XIX ao XXI, e também outra obra, O Processo Mediúnico, Possibilidades e Limites na Produção do Conhecimento Espírita. Elias Moraes é responsável ainda pelo canal no YouTube Fronteiras do Pensamento Espírita e também do blog, que leva o mesmo nome, né? Fronteiras do Pensamento Espírita. Seja muito bem-vindo, Elias. É um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês aí. Vamos conversar, vamos trocar ideia. Tenho certeza que vai ser um gostoso bate-papo. E o prazer é nosso, professor. Bem, como dissemos lá no começo, o assunto principal da nossa conversa será uma análise sobre o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Mas também conversaremos sobre comunicações mediúnicas, assunto de um dos livros do professor Elias. Será que nós espíritas estamos dando um valor de verdade absoluta para qualquer mensagem mediúnica? E a situação piora quando o caso envolve os ditos romances mediúnicos. Nós já abordamos aqui no podcast e mostramos que obras como Boa Nova, Paulo e Estevão não são referências históricas, mas obras edificantes. Boas obras edificantes, mas é isso. No entanto, o movimento espírita tem uma dificuldade em compreender o conceito de que esses livros estão mais para a ficção do que para a história. Professor Elias, por que esse fenômeno ocorre dentro do movimento espírita? E aqui vamos fazer uma projeção, vamos fazer uma especulação. O que Kardec diria se estivesse aqui vendo tudo isso? Essa provocação final é ótima, o que Kardec diria é ótimo. Fico imaginando aquela figurinha, que tem uma figurinha do Kardec com as mãos no olho, né? Tem, às vezes, Ah, alguns espíritos. É mais ou menos isso, né? Onde foi que eu errei, né? Mas enfim, eu professor, ia, vamos lá. mas eu acho que eu vou preferir outra figurinha, é dele olhando assim, rindo, sabe? E falando, meu Deus, que bagunça que esse negócio aqui virou. Mas assim, na época de Kardec, Antônio, já existia um pouco disso, tá? É interessante a gente voltar no tempo, situar lá historicamente, que já existia um movimento parecido, já tinham romances psicografados. Inclusive, uma coisa que chama a atenção dele é que a Romance do Fogo, que lhe foi apresentada no dia do lançamento do Livro dos Espíritos, ela já tinha dois livros psicografados, romances, né? Um deles, a história de Joana d'Arc, contada por ela mesma, a senhorita Hermance do Fogo, e a outra, a história do rei Luís XI, contada por ele mesmo, a senhorita Hermance do Fogo. E ele gostou muito do livro do Luís XI. Ele gostou, até apresentou um pequeno comentário a respeito do que ele chamou de mediunidade para efeitos históricos da Hermance do Fogo, né? E ficou até empolgado, porque tinha uns detalhes lá que ele achou assim muito particulares e interessantes. E aí ele prometeu analisar o Joana d'Arc. Só que aí depois parece que ele leu o Joana d'Arc. Eu fiz questão de ir lá, eu consegui o livro e ler. Tem a tradução dele para o português, né, que facilita demais da conta, porque se fosse em francês eu estava perdido. Mas aí eu li o livro para poder entender, né, e até tentar responder para mim mesmo, por que será que Kardec depois prometeu comentar e não comentou depois, e não cumpriu a promessa, né? E aí eu fui ler o livro da Hermance Dufour sobre Joana d'Arc e vi que, assim, realmente é o livro de uma garota de 14 anos falando sobre um fato histórico de alta significação para o povo francês. O livro ele tem aquela ingenuidade da menina de 14 anos, né? E eu acho que isso deve ter interferido na decisão de Kardec. Então isso aí sempre existiu. Sabe, eu acho que a gente hoje faz um drama exagerado com a questão dos romances, porque ele tem tido um impacto muito negativo na compreensão espírita, no nosso meio espírita, né? E eu acho que é por isso que a gente vê essa imagem negativa, mas isso sempre aconteceu, sabe? Sempre houve. Violetas na janela, os abortados, né? Esses romances assim de apelo, apelativos, eles toda a vida existiram. Hoje
Hoje é mais, né, porque a mentalidade espírita no Brasil, ela deu um campo muito frutífero para isso, né, muito prolífico para isso. Então hoje a gente tem uma produção extraordinária de romance dessa natureza. Cada um, eu até brinquei com o colega, eu fiquei pensando assim, olha, o que será que a pessoa usou antes de escrever esse livro, sabe? Porque tem alguns livros que são realmente uma viagem, viu? Exato, mas a questão é assim, por exemplo, nos casos de romances ditos históricos, pega-se essa parte histórica e fala assim, não, é o outro lado que ninguém nunca revelou, que só nós espíritas temos. E aí vai para uma outra dimensão, que aí acaba sendo algo institucional. Exatamente. Vai para os cursos, né? Então você vai apresentar Paulo, você não falar sobre Paulo e Estevão, sobre as questões que estão envolvidas lá em Paulo e Estevão, dentro de uma sala de aula, por exemplo, fica complicado, né? Porque isso já virou uma coisa institucional. Eu acho que isso é a questão mais problemática, né? Não sei se você Antônio, concorda comigo. concordo inteiramente com você. Esse lado realmente é o problemático, tá? Quando, por exemplo, as federações espíritas abraçam essa literatura, especialmente, eu vou usar como referência, especialmente a do Chico, que é a que gosta de mais status de histórica, né? Até porque o próprio Chico, e aí a gente precisa discutir mediunidade. Aí a gente vai precisar discutir mediunidade, né? O próprio Chico acreditou que aquele romance era histórico, né? Por quê? Porque no processo mediúnico que ele vivia, e aí nós temos que discutir o que é o transe mediúnico, né? No processo mediúnico que ele vivia, aquilo era tão intenso e tão real que ele entendeu sim que o Emmanuel estaria contando a própria história no livro Há 2000 anos, que o Emmanuel estava resgatando as histórias do cristianismo antigo para escrever Paulo e Estevão. Chico escreveu com essa perspectiva, com esse sentimento. E quando a gente vai examinar os livros, a gente percebe que eles não têm esse conteúdo. Né? Então, assim, e a Federação Espírita Brasileira, ela tem um pesquisador, eu agora não vou saber o nome dele, que é muito crítico nesse sentido. Ele entende que a Federação Espírita Brasileira usou Chico Xavier para se autopromover, para consolidar sua liderança no movimento espírita e até para arrecadar financeiramente com a venda dos livros, né? Então, por isso interessava a ela fortalecer esse aspecto histórico, esse aspecto mais de revelação na obra de Chico Xavier. Porque não adianta, a gente vai ler Paulo há 2000 anos, nós vamos perceber com muita tranquilidade que ele é uma mistura de Herculano com Lídia e com qualquer outro. Lídia do José Surinac, Herculano do Rochester. Ah, e aquela carta apócrifa a respeito do senador Publio Lentulus, que atribui-se a Publio Lentulus, tendo escrito para César a respeito de Jesus. Esses três documentos explicam toda a narrativa constituída em há 2000 anos. Da mesma maneira, se a gente for pegar Paulo e Estevão, nós vamos ver que ali é um desenvolvimento detalhado do livro Atos dos Apóstolos. Então, a gente sabe hoje que Atos dos Apóstolos é uma obra teológica, né? E, no entanto, a Federação Espírita Brasileira criou essa aura de verdade em torno dessas obras, e a gente sabe que uma ideia falsa 1000 vezes repetida termina sendo aceita como verdadeira. Então, hoje, o movimento espírita entende que isso é verdadeiro e ai de quem levantar qualquer questão. É melhor a gente ficar caladinho e falar só para quem quer ouvir a gente, porque senão a gente vai se dar mal. Por exemplo, em alguns casos, quando você vai no prefácio, ou Emmanuel, no caso aí de Paulo Estevão, ou mesmo Humberto de Campos, no livro Boa Nova, ele já dá uma pista para nós, quer dizer, olha, vai devagar porque não é bem assim. No caso de Paulo Estevão, ele vai falar que é uma biografia romanceada, tá lá no prefácio. É que ninguém lê prefácio, né, Elias? Vamos também Ninguém combinar lê aqui, o prefácio. pessoal já vai direto lá para o que interessa. E já fala que é uma biografia romanceada, ou seja, tem fatos históricos, ok, mas também tem novelinha lá no meio. No caso do Boa Nova, o autor espiritual fala que ele recolheu as histórias do folclore do céu. Então também já é outro indício, né, que a coisa não é assim, o histórico assim, raiz, não é bem assim. Mas é diferente num outro livro, que é o livro que é o nosso tema principal aqui hoje, que é o caso do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, porque não há nenhuma ressalva nisso, ao contrário, tanto o prefácio por Emmanuel quanto o dele mesmo, né, Humberto Campos. Humberto de Campos, eles reforçam muito aquilo, tudo está acontecendo, aconteceu. E é uma obra que foi pela psicografia de Chico, né, autoria do Humberto de Campos, como eu já mencionei, e publicado em 1938. E esse livro, ele está no Estatuto da Federação Espírita Brasileira como obra
a ser lida e seu conteúdo reconhecido como verdadeiro e que ainda precisa ser disseminado entre os espíritas. Então vamos agora mexer na casquinha da ferida aqui, Elias. Como que você analisa essa obra e a influência que ela tem dentro do espiritismo brasileiro? Olha, Antônio, eu só vou discordar de que é casquinha de ferida, viu? Isso é um câncer. É que É um câncer complicadíssimo e que se tocar dá metástase, viu? Porque, assim, a questão do Brasil, coração do mundo, ela é extremamente controvertida. E a gente tem ali vários problemas envolvidos no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Tem a questão da história, que você, que é professor de história, melhor do que eu, vai poder dizer para nós, por exemplo, que aquela história que serve de base à narrativa de Brasil, Coração do Mundo, era a história básica de ensino fundamental nas escolas da época em que Chico Xavier psicografou esse livro. Ou seja, está longe de ser algo que, vamos dizer assim, que transcende um entendimento mais aprofundado de história. Não, não, não tem isso, né? Então, é uma história básica de ensino fundamental e vai ser recheada de olhares espirituais. Até aí, tudo bem, é o que Kardec propunha, né? A gente pegar o que a ciência diz e tentar agregar o olhar espiritual. Mas na hora que você faz isso na história e diz que isso é um enfoque espiritual, aí você ignora e até impede uma série de estudos futuros que precisavam acontecer e que hoje já estão presentes. Então, por exemplo, a questão decolonial hoje, nós não temos como sair dessa discussão. Né? O livro Brasil, Coração do Mundo valida todo o processo de colonização que o Brasil viveu. O livro Brasil, Coração do Mundo faz vista grossa ao extermínio dos povos indígenas, embora ele comente. Ele comenta por alto a questão do extermínio dos povos indígenas, né, todo aquele processo, mas dentro da linha ainda de validação do processo colonizador. É como se o processo colonizador tivesse mesmo que acontecer, fosse uma determinação divina, né? Fosse para o bem dos povos indígenas, como se a própria escravidão fosse para o bem dos povos africanos. Então, assim, é um livro que hoje, você ler aquele livro sem fazer essa crítica, você corre o risco de expor o espiritismo ao ridículo. E, infelizmente, nós vemos isso acontecer todos os dias. Há pouco tempo atrás, talvez um pouco mais de um ano, a nossa Federação Espírita aqui no estado de Goiás, aliás, não, não foi a Federação Espírita do estado de Goiás, foi uma associação espírita ligada à federação, promoveu o estudo online do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, validando toda aquela narrativa, validando todas aquelas coisas horrorosas que a gente vê ali dentro, que em 1938 elas são compreensíveis, são explicáveis para aquela época, pelo universo vivido, pela condição cultural vivida. Agora, hoje, 2021, não dá mais para manter essa narrativa e fechar os olhos. Por isso que eu disse que é um câncer, sabe? Porque isso até põe contra a imagem do espiritismo de uma maneira lastimável. E é sempre importante, eu bato muito na tecla aqui, fizemos uma leitura do Apocalipse, e para fazer uma leitura do Apocalipse eu batia muito na tecla que você tem que saber o contexto em que aquela obra foi escrita, senão você pode embarcar em uma série de questões equivocadas, né? E eu acho que também nós temos que colocar, e você acabou mencionando de leve aí, a obra Brasil, Coração do Mundo dentro de um contexto histórico. O que estava acontecendo lá? E aí eu vou falar, porque é a minha parte aqui, Sim, né? A minha parte aqui exatamente. é exatamente. Getúlio Vargas, Estado Novo. Estado Novo, exatamente, que foi um regime autoritário instaurado por Getúlio Vargas, que ele já era o ditador, porque ele fez a Revolução em 1930, assumiu o poder no Brasil, e aí depois ele deu o golpe dentro do golpe, né, que é o Estado Novo. Agora, o que é interessante dentro do Estado Novo? Ele acabou tendo uma parte de publicidade, de propaganda, uma forte ênfase na construção de uma identidade nacional em benefício próprio, claro, do governo, né, como o Brasil uma grande nação, a busca pela grandeza e o progresso. Celeiro do Mundo. E celeiro do mundo, tá tudo nesse pacote aí. E dentro desse processo de propaganda estava a exaltação dos grandes heróis da história do Brasil. Durante o Estado Novo houve uma ênfase na valorização de figuras históricas que representavam a pátria, seus ideais de independência, unidade nacional. Então a ideia era isso mesmo, né? Fortalecer a identidade nacional associando o governo de Vargas aos grandes nomes da história do Brasil, como Dom Pedro I, Tiradentes, José Bonifácio, tal, criando uma narrativa heróica e nacionalista. E o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho segue nessa toada, né? Vai nessa direção ao longo dos seus 30 capítulos. Você já mencionou alguma coisinha, né? Mas você teria outros exemplos assim que você destacaria de revisionismo dos fatos históricos apresentados nesse livro, Elias? Porque eu teria aqui algumas É, coisinhas para falar também, mas eu queria te ouvir para ver se você tem mais algum outro ponto, né? não, eu acho que sua análise vai terminar sendo mais rica do que a minha, porque eu já vi que você já se deteve com esse objetivo e com muito mais ferramenta do que eu, por você ser formado em história, né? Mas tem um detalhe também que eu
eu acho muito interessante, eu chamo a atenção para algumas contradições que a gente precisa ser capaz de perceber na obra, né? Humberto de Campos, ele era um político progressista. Ele estava na corrente ideológica contrária à manutenção do regime, né? Ele estava no limiar aí, tá? Ele estava no limiar do progressismo e com ideias, inclusive, segundo o filho dele, Humbertinho, ele cultivava ideias socialistas. Tá? E aí, quando você pega o personagem Humberto Campos, com toda aquela perspectiva que ele tinha, com toda aquela preocupação social, ele faz uma forte crítica à apropriação econômica da arte, da literatura, quando ele fala de ele ser um pobre reles escritor que todos os dias tinha que tirar o almoço da crônica que ele escrevia, né? Então é muito interessante a gente perceber que ele tinha uma visão progressista, e aí no finalzinho, e aí entra a questão da suspeita de interpolação feita pela FEB Editora, e aí no finalzinho ele vai recomendar que se confie ao sistema capitalista a condução dos destinos do mundo. Né? Ele vai pedir, sabe, ele vai defender exatamente o contrário de tudo que ele pregou em vida. Então, assim, essa é uma inconsistência ainda mais gritante e que, diante das denúncias que já aconteceram, de que a obra teria sido adulterada e que os seus originais desapareceram, né? Então, tudo isso fica uma situação muito complicada para o conjunto da obra, para o conteúdo da obra, né? É, Então, esse ponto também eu acho ele complicado que a gente precisa levar em conta, sabe? não, e praticamente todos os originais eles não existem, né? Eles foram destruídos, e todos os livros, assim, Destruídos. você não tem como você checar como que Chico entregou esses manuscritos, né? Você não tem, perdeu-se essa informação. E Material histórico de riquíssima qualidade que foi jogado fora. exatamente, exatamente. Seria muito interessante ver como foi o processo de qualquer livro, não? Esse aqui, óbvio também. E é interessante porque é um livro que casa muito com o período histórico, né? Quer dizer, ele foi assim praticamente meio de bandeja, né? Então teve o Estado Novo em 37, 38 já teve o lançamento desse livro que vai nessa mesma direção do que propunha o Estado Novo. E um aspecto que tem na obra que casa com essa ideia do Estado Novo é que no Estado Novo, no período antes do Estado Novo, teve a famosa intentona comunista, em 1935. E toda a propaganda no governo de Getúlio Vargas era de um viés anticomunista. E aí você fala que no final do livro há uma referência ao capitalismo. E é verdade, lá no capítulo 30, A Pátria do Evangelho. Só que é mais do que uma referência elogiosa ao capitalismo, ele é uma crítica ao comunismo também, mostrando muito a questão de sua época. Então, diz, por exemplo, lá nesse capítulo 30, né? Nesta época de confusão e amargura, quando, com as mais justas razões, teme-se por toda parte a triste organização do homem econômico da filosofia marxista, que vem destruir todo o patrimônio de tradições dos que lutaram e sofreram no pretérito da humanidade, segue aqui, as medidas de repressão e de segurança devem ser mobilizadas a serviço das coletividades e das instituições, a fim de que uma onda inconsciente de destruição e morticínio não elimine o altar de esperanças da pátria, ou seja, é uma crítica em relação à filosofia marxista, aos comunistas, e que essas pessoas que têm essa ideologia deveriam ser reprimidas pelas forças de segurança. Isso está lá no capítulo 30 do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Agora, além dessas questões históricas, Elias, tem também a questão espiritual, que lá no começo do livro mostra que Jesus seria o governante planetário e a partir daí ele decide que o Brasil deveria ser a pátria do Evangelho. É a partir daí mesmo que começa essa história de que Jesus é o governante planetário? Como que você vê esse aspecto do livro? Na verdade, essa informação vem de antes, tá? Ela vem Sim. de antes. Na verdade, ele valida essa informação. Essa informação, ela começa com Rusteng nos Quatro Evangelhos, ainda na França, em 1863. Então, os Quatro Evangelhos do Rusteng desenvolve essa ideia do Jesus como governador planetário de uma maneira muito
abrangente, né? Essa referência aparece, acho que mais de 20 vezes na obra dele. Então, isso vem com Rusteng. Acontece que a Federação Espírita Brasileira se encantou com a obra do Rusteng, né? Eles gostaram muito da obra do Tava, Rusteng, inclusive, até pouco tempo atrás, a obra dele estava no Estatuto da no FEB. Estatuto, Foi tirado no agora, Estatuto. há uns 4 anos, É, mais ou menos. Sim. então, assim, olha, Bezerra de Menezes veio do catolicismo, Teles de Menezes veio do catolicismo, Guilom Ribeiro, uma grande quantidade. Eu já peguei uma lista e andei conferindo, é uma grande quantidade dos espíritas daquela época, eles vieram do catolicismo. Então, com isso, o que que acontece? Para eles, o Rusteng tinha mais a ver, porque resgatava a imagem de Maria, resgatava a imagem da virgindade, da concepção de Jesus, resgatava a idade de Jesus como um ente crístico, né? Um ente, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, né? Resgatava a ideia de governador do planeta Terra. Tá? Então, esse conjunto de ideias, né? Essa visão supremacista do cristianismo para o restante das tradições espirituais do mundo, ela estava muito bem consolidada em Os Quatro Evangelhos do Rusteng. Então, a Federação Espírita Brasileira, ao adotar isso como referência, ela validava a aceitação de valores que eram caros ao catolicismo no meio espírita, né? E valores que Kardec havia rejeitado na sua origem. Kardec manifestou clara rejeição a Rusteng durante o tempo em que ele estava vivo, né? Então, assim, então é de lá que vem. Quando o Chico psicografa Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e coloca Rusteng como emissário de Jesus para a continuidade da obra no Brasil, né, o que ele está fazendo, se não validar uma diretriz que era da própria FEB. Né? Então, até por isso que a denúncia de adulteração de Brasil, Coração do Mundo, ela precisa ser encarada com seriedade, porque há quem diga que Chico não teria como colocar esses elementos lá por conta própria, que isso teria partido de alguma ação da FEB, que ele próprio confirmou. Tem uma carta dele em que uma carta dele em que ele diz que, aliás, não é uma carta, é uma declaração que ele assina, né? Onde ele diz que todas as alterações feitas no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, foram autorizadas por ele, que elas não foram feitas à revelia dele. Então, ele está garantindo, ele está atestando que houve alterações. Seria ótimo se a gente pudesse saber quais foram essas alterações. Infelizmente, esse material está perdido. É isso mesmo. E nós já falamos aqui sobre Rusteng, e quem quiser, de repente, ter mais informações, eu vou deixar o link de uma entrevista que nós fizemos com outro pesquisador espírita, Wilson Garcia, e ele Assim, fala, ótimo. e a gente conta como que aconteceu as primeiras reuniões mediúnicas, onde participava também Bezerra de Menezes, e aí aquela questão, né? Ninguém mais checava coisa nenhuma. A pessoa fala, estou aqui recebendo o espírito de Ismael. Pronto, é Ismael, então não se discute, não se analisa mais Anjo nada. Ismael. Anjo Anjo Ismael. Ismael, isso é. Tem Anjo esse Ismael. lá. Anjo, não é o Ismael, é o Anjo Ismael. Assim como também eles receberam lá muitas comunicações atribuídas ao espírito de Allan Kardec. Então tem uma série Allan de Kardec. histórias muito interessantes lá nessa entrevista em que ele detalha, porque essas reuniões mediúnicas, vamos chamar assim, elas estavam todas sendo transcritas, né? Então ele utiliza isso num livro e nós fizemos uma entrevista falando sobre isso. E tudo isso começou justamente com Rusteng, né? Com os quatro evangelhos. Mas eu mencionei a ideia de Jesus logo no começo, porque é esse aqui um aspecto interessante do livro, porque todo o processo é Jesus comandando o Brasil, sendo o Brasil o coração do mundo e a pátria do Evangelho, né? E por que isso dentro daquele contexto histórico? Porque a ideia e de muitos pesquisadores, historiadores, é tornar o Brasil um herói por sua missão espiritual e moral, né? Um papel único no cenário mundial. E de alguma forma, e de uma maneira consciente ou não, né? Essa visão ajudava a fortalecer o sentimento de ser o Brasil um país predestinado a ser um farol de moralidade e luz para o mundo. Provavelmente, Elias, na época, 1938, poucos espíritas poderiam ter essa dimensão política da obra, né? Mas, como você mesmo mencionou, não é possível que durante 87 anos, nesse percurso todo, né, até os dias atuais, ninguém tenha relativizado esse livro. Ao contrário, né, Elias? Por que será que isso acontece? E aí eu vou reforçar naquela pergunta, por que nós, espíritas, temos essa tendência a acreditar nisso, a ter essa visão que não consegue se abrir para uma dúvida. Kardec falava tanto, puxa,
olhe o texto, analise o texto, né? Use o seu bom senso, use a razão, mas nós temos uma dificuldade, né? Por que que você acha que tudo isso acontece, Elias? Ô, Antônio, inclusive essa questão de que até hoje ninguém analisou isso, ela também tem que ser olhada com um pouquinho de cuidado, porque o que tem acontecido ao longo da história é a disputa política no movimento espírita, ela não é uma disputa muito bonita, como às vezes se vende. A disputa política no Brasil, ela também, a disputa política espírita, no meio espírita, ela também tem seus senões muito complicados. Eu recomendo muito uma obra do Adair Ribeiro, que é A História Esquecida de Ângelo Torteroli, né? Ângelo Torteroli, ele teve posição contrária à de Bezerra de Menezes na sua época, e há detalhes que a nossa história prefere silenciar, né? Bezerra de Menezes foi bastante duro com Torteroli, ele publicou um artigo difamatório contra a pessoa de Torteroli nos jornais da época, e assim, então a briga era muito intensa, né? E depois, com a federação se estabelecendo e conseguindo consolidar seu poder político e econômico também no movimento espírita, essa briga ela não foi diferente disso. Então a gente vê que toda vez que surgiu qualquer discussão em torno desse assunto, as pessoas que levantavam essas discussões elas eram demonizadas, elas eram silenciadas, elas sofriam perseguição moral implacável, tá? Para que elas não fossem mais ouvidas. Aqui em Goiás mesmo a gente teve casos assim, de alguém que começava a levantar aspectos críticos e colegas nossos da Federação Espírita do Estado de Goiás, que a gente trabalhava junto, né? Começar a sair espalhando notícia de que a pessoa estava obsidiada, que tinha entrado num processo de perturbação espiritual. Olha, se vocês têm palestra marcada com ele, dá uma olhada nisso. Às vezes é melhor você já substituir, chamar outro, porque fulano está num processo de obsessão terrível. Né? Estão querendo tirar Jesus do espiritismo. Então, assim, esses elementos, esse jogo baixo da política, ele sempre existiu no meio espírita, a gente não tem como negar isso, tá? E é isso que aconteceu ao longo de décadas aí, silenciando qualquer crítica que viesse em contrário. Então, eu diria assim, olha, que Brasil, Coração do Mundo, desde quando ele foi lançado, ele foi objeto de controvérsia. Mas o poder estava nas mãos da FEB e ela sempre deu conta de silenciar seus adversários. Ainda hoje ele é objeto de muita controvérsia. Você está trazendo a questão hoje. A gente sabe que há 20, 30 anos atrás já existiam pessoas discutindo e essas pessoas foram silenciadas, como nós seremos também. Eu sinto muito te dizer isso, né? Então nós seremos silenciados também. Esse podcast seu não vai dar muita audiência. Se alguém divulgá-lo, eles vão alertar que esse podcast é problemático, tá? Então, assim, é assim que o sistema funciona, tá? E não há como, então, a gente dissociar espiritismo de política, inclusive na política interna do movimento espírita. Né? Então, isso aí é algo que a gente vai ter que lidar. E o meio espírita, infelizmente, é pouco crítico. Nós temos um público com baixa formação acadêmica, né? Pessoas com pouco estudo na área científica. As pessoas leem muito livro espírita, leem muito romance, a obra de Chico Xavier, do Divaldo, mas que é uma leitura crítica. Todo mundo lê aquilo como se fossem revelações espirituais. Ainda agora tem um livro extraordinário, Lair Amaro, o professor Lair Amaro, seu colega da área de história, ele divulgou no Instagram um material excelente sobre um livro que saiu agora, eu não estou me lembrando, né? Assim, a comunidade das trevas, né? Como que os espíritos agem para poder, sabe? E eu fico olhando assim, falo, meu Deus, e o povo acredita nessas narrativas, né? O povo é simples, o povo não tem formação, eles caem nessas narrativas fantasiosas, né? Então, eu penso que vai fazer parte, a gente vai ter que conviver com isso, porque isso é uma das faces do movimento espírita atual, uma das muitas faces, né, do movimento espírita atual, sabe? E acho que a gente não vai conseguir reverter isso. Vai ser assim mesmo. A gente vai ter uma ala mais crítica, mais estudiosa, que pesquisa, que investiga, que associa espiritismo com ciência. A gente vai ter uma ala mais crédula, que vai estar lendo esses livros aí não sei nem dá para. É ficção, a palavra certa é ficção, né? Ficção que às vezes parece mais ficção de terror, inclusive, tá? E vai fazer parte do espiritismo, vai ser uma corrente dentro do espiritismo sem que a gente possa fazer nada. É como eu penso, sabe? É o futuro que eu vislumbro. Você falou daqui do podcast, né, que pode ter repercussão, mas assim, eu entendo isso, assim, tem um lado que a gente pode chamar assim de subversivo, entre aspas, mas é um espaço que nós
temos, e outros colegas têm também, né, como você tem no seu site, a gente tem lá o pessoal do Mesa Girante, tem o Sérgio Aleixo, tem a própria Dora Encontre e tal, que outro dia Dora. estava outro dia reclamando justamente isso, que ela não é convidada para nenhuma palestra, as federações fecharam as portas para ela, que é exatamente isso que você mencionou. Mas são esforços nossos de a pessoa que ouve um programa como esse, ouve o seu canal, ouve outros aí, de repente consegue fazer uma formação crítica. Não que é para evitar os livros de Chico ou de qualquer outro médium, não é isso, a gente não tem nem nada contra nenhuma pessoa, eu vivo falando isso, mas as pessoas não entendem. Fica parecendo assim, puxa, você está falando mal de Chico. Não estou falando mal de Chico. Nós estamos apenas analisando uma obra pública e como Kardec nos colocava que nós temos que pegar um texto mediúnico e analisá-lo à luz da razão e do bom senso, nós estamos fazendo isso, mas em nenhum momento a gente vai chegar e criticar. Mas, infelizmente, a conversa muda de figura, né? Quer dizer, você está criticando o Chico, você está falando mal de Chico. Quem é você para falar mal de Chico? Eu não sou ninguém, mas eu estou analisando a obra, né? Eu não estou querendo ofender Não, e ninguém. Antônio, E o debate fica interditado, né? É isso. Mas pode a falar. obra do Chico é belíssima. A obra do Chico é belíssima. Ele tem muita coisa bonita. Quando eu pego o Emmanuel, por exemplo, aquela coleção Fonte Viva do Emmanuel, que na verdade não são só aqueles 5, são 7 livros, na verdade, né? Aquela coleção é extraordinária, tem páginas de reflexão maravilhosas. E é claro, ali dentro a gente vai achar também textos que refletem o machismo da época, que refletem alguns valores da época. Pensamento e Vida é um livro maravilhoso, eu adoro aquele livro. Eu li logo que pouco tempo depois que ele saiu, eu li aquele livro por recomendação, inclusive. É um livro maravilhoso, Pensamento e Vida. Agora, ele tem duas ideias, pelo menos lá dentro, que a gente tem que ter cuidado com elas, né? Que é a afirmação de que o pensamento é força eletromagnética, e hoje já se sabe que não é, não é. Então, isso a gente vê os palestrantes repetindo isso aí à torto e direito, porque está no livro Pensamento e Vida, e isso não é verdade, isso é um equívoco cometido por Chico, por Emmanuel, eu não sei dizer, na época que já havia pesquisa nesse sentido na época, tá? Já se sabia que não era energia eletromagnética, tá? E a outra informação é a associação automática entre enfermidade e estados mentais. Essa associação automática entre enfermidades e estados mentais também ela é problemática. A gente sabe que não é só enfermidades não são só decorrentes de estados mentais, né? Eu gosto de lembrar que a gente teve espíritas célebres que passaram por processo de adoecimento e que a gente precisa questionar essas coisas. Falar, olha, peraí, é só isso? Covid-19 tinha a ver com estado mental? Não dá para fazer esse tipo de associação. Então, eu concordo que estado de saúde tem a ver com aspectos mentais, não tem a menor dúvida. Mas a gente não pode fazer associações exclusivas, generalizar esse tipo de explicação. E essas generalizações, essa generalização, ela aparece no livro Pensamento e Vida. Aliás, assim, eu diria que ele faz essa associação sem se estabelecer essa diferenciação, sem chamar atenção para os aspectos que essa teoria não responde, né? Então, mas o livro é lindo, o livro é maravilhoso. Então, não vamos deixar de ler Justiça Divina, não vamos deixar de ler aquele livro da esperança. São livros maravilhosos que o Emmanuel e o Chico têm. Mas a gente não pode perder o espírito crítico na leitura. É ler há 2000 anos e Paulo Estevam achando que são livros históricos e que, como disse alguém, eu prefiro acreditar em Emmanuel do que nos historiadores da Terra. Peraí, aí você não entendeu a lógica, né? Aí não é mais Kardec. Não, aí é o pré-sal. Estamos no fundo, quase no magma, né? É, E você falou nesses livros do Fonte Viva, ou Palavras de Vida Eterna também e tal. Pô, eu uso direto esses livros nas minhas exposições evangélicas, nas aulas. Óbvio, é um material muito rico, né? Mas nós temos que saber trabalhar o joio do trigo. Às vezes não tem coisas que você tem que analisar mesmo. Outra questão, por exemplo, você falou sobre obras que são um pouco datadas também. Tem coisas que já era da época, mas não é mais hoje. Por exemplo, tem uma conversa da dona Laura no livro Nosso Lar, com o André Luiz, dizendo o seguinte, que as mulheres nunca poderiam competir com os homens no mercado, né? E hoje você vê mulher fazendo MMA, né? Pilotando um avião, né? rapaz, elas Exato, estão ganhando dos homens hoje, de goleada, entendeu? de Mas, goleada. mas é uma visão da época em que foi escrito, que era 1943, a época lá do Nosso Lar. Então, essas coisas a gente tem que ter muito cuidado. Mas, de qualquer forma, Elias, eu só fico uma coisa que me incomoda, quer dizer, nós espíritas somos muito considerados como os grandes leitores, né? Dentro da população seríamos aquela elite que lê muito, porque
lê muito livro, né? Mas falta essa questão que você colocou, que eu acho que é fundamental, é ter aquele senso crítico, um discernimento daquilo que está lendo, né? Uma interpretação de texto, e isso está ficando meio complicado. Não sei se é uma coisa específica dos espíritas, mas pelo que eu vejo também pode ser uma coisa um pouco mais ampla, né? Pelas questões que nós vivemos aí, não só no Brasil, mas no mundo, né? Esse pouco discernimento, essa pouca qualidade numa interpretação de um texto. Ô, Antônio, assim, olha, nós somos bons leitores do ponto de vista quantitativo e péssimos leitores do ponto de vista qualitativo. Eu vou explicar por quê. Esses tempos atrás, eu comentei com um colega, né, conversando, e na conversa eu comentei que eu estava lendo Nietzsche, né? Eu estava lendo Nietzsche, eu não me lembro qual livro do Nietzsche eu estava lendo, e ela fez um comentário comigo que para mim é revelador nesse sentido. Ela disse assim: eu não perco mais tempo com esse tipo de literatura. Eu falei, como assim? Ela falou: olha, para que eu vou perder tempo lendo esses autores, sendo que eu tenho uma literatura espírita de altíssima qualidade para eu ler? Então, assim, naquela hora, eu confesso para você que eu me assustei. Eu falei, como assim, né? Eu não vi nem. Esse diálogo morreu aí, inclusive, tá? Porque não vi como continuar conversando a partir dessas referências. Porque se a pessoa acha que a literatura mediúnica vai trazer para nós tudo de que nós necessitamos em termos de aprendizado, há aí um desvio de sentido muito grande dessa literatura. Aí nós já caminhamos para o universo do fanatismo religioso. Porque nenhuma literatura mediúnica, e Kardec é muito explícito nisso no livro dos médiuns, não é o Elias que está falando, é Kardec quem diz que os espíritos não estão aqui para substituir os encarnados no que se refere às suas pesquisas e ao objeto da ciência. Então, assim, olha, a literatura espírita ela não existe com a finalidade de substituir os nossos estudos de história, de antropologia, de sociologia, de psicologia, tá? De direito, de qualquer outra, de física, de geografia, de geologia, de arqueologia. A literatura espírita não tem essa finalidade. E inclusive é bom a gente registrar que a mediunidade não dá conta desse papel. A mediunidade, pelo contrário, ela está delimitada pelo que nós sabemos enquanto sociedade encarnada. Um médium não tem como traduzir um conhecimento além daquilo que já se sabe no nosso mundo. Não tem como. Então eu vejo as pessoas querendo mostrar que André Luiz antecipou conhecimentos. Eu pego todos esses conhecimentos antecipados e olho lá e falo, gente, isso aqui já existia. Eu estou pesquisando isso. Eu tenho aqui umas 6 referências já de pessoas que dizem que André Luiz, que alguém, fulano, antecipou conhecimentos. Não antecipou. Nem o espírito antecipou a internet, nem o espírito antecipou o que aconteceria, por exemplo, com o imperialismo norte-americano a partir da Segunda Guerra Mundial. Nem o espírito antecipou as questões geopolíticas que nós temos hoje, sabe? Nem o espírito antecipou nada nunca. Pelo contrário, nem os espíritos da época de Kardec perceberam o impacto que teria, por exemplo, a teoria do Darwin. Eles continuaram reafirmando a geração espontânea. Nem o espírito da época de Kardec soube ver que a genética estava nascendo ali pertinho da França, 1.000 quilômetros de distância da França, né, na Tchecoslováquia, com os estudos do Mendel. Eles não aparecem na obra kardeciana, embora já tivessem sido publicados na Tchecoslováquia. Então, assim, então não adianta a gente achar que a mediunidade tem esse poder, que ela não tem, né? Então, assim, é importante que a gente entenda isso, porque a nossa literatura acaba que as pessoas leem muitos romances de baixíssima qualidade, científica, filosófica e até mesmo doutrinária. Então, não adianta ler muito, mas ler mal. Eu digo, hoje nós estamos precisando estudar O Despertar do Novo, do David Graeber, mas do David Wengrow, sabe? Que vão contar uma nova história da humanidade. Hoje nós estamos precisando estudar a história da África, aquela publicação da Unesco, que é maravilhosa, sabe? São 12 volumes para quem quiser conhecer a história da África, saber que a história da África não é aquilo que aparece, inclusive nos livros espíritas. Né? A gente está precisando hoje estudar antropologia, a gente está precisando estudar sociologia, suicídio do Durkheim. Nós precisamos ler o livro do próprio Durkheim, que foi escrito
em 1890, depois de Kardec, e que traz um estudo científico extraordinário sobre suicídio, para a gente não ficar achando que suicídio é só aquilo que está lá no Livro dos Espíritos, insensatos porque não trabalhavam, a vida ter-lhes ia sido menos pesada, né? Aquilo ali é uma resposta situada historicamente para a época em que foi produzida, que quem estava morrendo ali, quem estava cometendo suicídio era a nobreza europeia que não aceitava perder seu espaço, os grandes rentistas europeus, né, que estavam perdendo espaço para a burguesia, que cometiam suicídio porque não queriam trabalhar. Então, você pegar você se limitar àquilo que foi produzido pela via da mediunidade é muito pouco, sabe? É muito pouco. Então, nós precisamos muito de melhorar a qualidade da literatura, da leitura espírita, sabe? A leitura espírita tem que ser aquilo que propunha, tem que ser uma leitura que dialoga com a ciência do nosso tempo, que dialoga com a filosofia do nosso tempo, sabe? Porque senão a gente vai virar fanático religioso, fundamentalista, A gente fica preso numa bolha mitológica, né, Elias? uma bolha. A gente só acredita naquilo, a gente só lê aquilo e só se alimenta daquilo. Só que o mundo é mais amplo e tem um monte de coisas acontecendo, seja na história, na ciência e tal, e a gente tem que atualizar de alguma forma o espiritismo, inclusive, como uma sugestão do próprio Kardec, né? Que ele falava, "Não, fica com a ciência, acompanha, né? Porque as coisas vão mudando mesmo. E utilizar esse senso crítico, esse discernimento, ou essa cultura mais geral, tal, para você pegar um livro como, por exemplo, o livro que nós estamos mencionando aqui, né? O Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E aí, quando você pega, por exemplo, o capítulo 10 lá, quando fala sobre as bandeiras, os bandeirantes, né? Tem um trecho lá que é fantástico. Ele fala assim, que logo depois que enforcou o filho, né, o Fernão Dias, porém segue um roteiro luminoso, por onde passa com suas caravanas, florescem povoações asseadas e alegres. Os seus pontos de contato com a terra paulista são os arraiais prósperos e fartos, que vai edificando nos caminhos desertos. Então, é algo que a pessoa que tem um pouco de cultura, tem um pouco mais de uma visão mais ampla, fala, opa, isso aqui está muito datado, isso aqui é da época que foi escrito o livro, não é assim, né? E então, os bandeirantes tiveram um lado aí muito sombrio, que as coisas não são dessa forma. Então é um lado que está colocando os bandeirantes, no caso, Romantizado, romantizado romantizado, e de uma forma quase heróica, né? alienada, E, totalmente alienada. e pior, né? Com todo o amparo do plano espiritual para o que foi feito. Então é Para isso. justificar a chacina que foi praticada contra os povos originários. Exatamente. Outra, por exemplo, que eu peguei aqui também, peguei só dois exemplos, só para a gente conversar, porque podia pegar vários pedaços aqui, né? Mas, por exemplo, no movimento abolicionista que você mencionou agora há pouco, no capítulo 26, né? Tem uma coisa que é fantástica, porque houve uma mudança no texto. Ele fala assim: os negros e os mestiços do Brasil sentiram no coração um prodigioso potencial de energias. Ok. Só que no original em 37, 38, desculpa, estava assim, um prodigioso potencial de energias da sub-raça. Sub-raça. Estava lá no original de 38. Depois foi suprimido. Mas são informações que você precisa ficar atento. Por exemplo, nessa parte do movimento abolicionista, fala, olha, baixou a luz no Brasil naquele momento e tal. Tá, beleza. Todo mundo libertado. E aí? Qual o amparo que foi dado da sociedade para essas pessoas que foram libertas, né? Não tem. Quer dizer, não houve Nenhum. nenhum senso crítico em relação a isso. Mas está todo mundo amparado pelo plano espiritual. Então, esse tipo de análise tem que ser feita para você não comprar gato por lebre. Não sei se você tem mais algum outro exemplo, ou se você quer fazer algum comentário sobre essas duas passagens, mas fique à vontade. Não, eu quero comentar essa mesmo, porque assim, olha, por exemplo, o livro omite, né? Isso que você disse aí, omite a crueldade que foi o processo da libertação dos escravos. Porque na hora que você liberta aí alguns milhões de pessoas, do ponto de vista liberta, entre aspas, né? Você diz assim, olha, a partir de hoje vocês não são mais propriedade dos seus fazendeiros, né? Dos seus senhores, vocês não são mais propriedade. E esses fazendeiros agora estão autorizados a expulsar você das suas terras, a dizer para você, então caça seu rumo, e você não tem amparo para ter moradia, você não tem onde se ancorar, você não tem nem o que comer no dia seguinte, sabe? Então, assim, a crueldade que se fez com o povo negro no ato da abolição, onde a princesa Isabel é tratada como heroína, por ter assinado uma lei de dois únicos parágrafos, né, que deixam totalmente desprotegida toda a população negra da época, sabe? Essa lei não foi generosa, essa lei foi cruel, ela foi absurda, ela foi monstruosa.
né? Então, a ideia de que a libertação dos escravos foi um ato de generosidade, ela é uma grande farsa. Ela foi um ato de conveniência e que foi seguido depois por um processo de tentativa de extermínio do povo negro, sabe? Pelas mais variadas formas, tanto mandando para lutar na Guerra do Paraguai, quanto condenando à cadeia por vadiagem, quanto trazendo europeus brancos para tentar eliminar da sociedade a população negra. Então, foram as mais vis formas de tentativa de eliminação do povo negro e que o livro não aborda. Então, assim, hoje não dá mais para você fazer essa leitura rasa. Hoje tem que ser capaz. Nós temos 56% da população brasileira, sabe, ou negra, ou que se reconhece como de antecedentes negros, né? Então, eu, pelo menos, eu tenho na minha formação, eu tenho minha mãe que vem da pobreza europeia, que veio migrante para o Brasil, mas eu tenho meu pai que é da tradição, que é neto de ex-escravo, de filho de ex-escravo, com um indígena sequestrada. Então, assim, qual o lado da história que me marca mais? Eu me identifico muito mais com a história do povo originário, do negro escravizado, eu me identifico muito mais. Por mais que eu tenha a branquitude da minha mãe enraizada na minha pele branquinha aqui, ó, né? Mas eu tenho esse outro lado. Então, assim, a gente não pode fechar os olhos para essa história, sabe? E o livro, ele omite tudo isso. Aliás, ele romantiza essa tragédia. Ele não entra no aspecto de que quase que conseguiram exterminar os povos indígenas. Nós chegamos a ter 700 e poucos mil habitantes indígenas aqui na região do Brasil. Sabe? Olha, se isso não é um genocídio, eu não sei o que é. Né? Depois das políticas de proteção a esses povos que vigoraram a partir de governos de esquerda, é importante que se diga, né? Isso foi de 2002 para cá, tá? Depois dessa movimentação, é que esses povos conseguiram se reorganizar e hoje nós temos em torno de 1.800.000 pessoas indígenas aqui no Brasil. Então, assim, a gente não tem como você ler essa história e fechar os olhos para essa realidade, sabe? Romancear, né? Tornar isso romance, sabe? Isso não pode. E eu entendo, isso em 1938 tem um significado. Perfeito. Chico merece todo o nosso apreço, todo o nosso carinho, todo o nosso respeito pelo trabalho maravilhoso que ele fez, sabe? Mas ler isso hoje, você até contou os anos aí, né? Mais de 80 anos depois, e não fazer a devida contextualização, é ato, no mínimo, de irresponsabilidade histórica nossa, sabe? Então eu quero chamar a atenção para mais esse ponto. Tudo isso que você está falando, só se a pessoa não tem esse contexto histórico, se a pessoa não tem uma cultura geral e ela só fica se alimentando desse tipo de informação, ela não consegue exercitar o espírito crítico. E aí ela vai comprar sempre o gato por lebre e vai achar assim: olha que bonito, olha o amparo do plano espiritual, olha Jesus é o governante da terra, olha como ele preparou o Brasil para ser a pátria do evangelho e tudo mais. Agora, Elias, agora eu quero ir para a última questão que eu acho mais curiosa, pelo menos um lado curioso aqui, né? Que por vias tortuosas o Brasil tem experimentado aí um crescimento religioso, principalmente entre as denominações evangélicas, ou seja, estamos virando a pátria do evangelho. Mas eu tenho a impressão, Elias, me corrija se eu estiver errado, que não era bem essa a ideia que o Humberto de Campos e Chico Xavier tinham, não é mesmo? Há inclusive uma explora... Você dá risada, né? Eu tenho vontade de Eu tô chorar. rindo. Nós estamos virando evangelistão. Exatamente, isso que eu ia falar para você. Há inclusive muita exploração política em relação à questão religiosa e um certo farisaísmo de ocasião. Na sua opinião, Elias, rumamos para um Estado teocrático e não para a pátria do Evangelho? Vamos lá. Pois é, rapaz, assim, olha, a gente está à beira de um Talibã, sabe? E o movimento espírita aplaudindo. O movimento espírita hegemônico, né? Aplaudindo. Então, assim, eu tenho um colega aqui que eu fico horrorizado. Eu falo, amigo, eu não compreendo você. Eu falo para ele, né? Eu não compreendo você. Como você pode, dizendo que tem essa perspectiva crítica que ele afirma ter, né? Mas ainda está ao lado de movimentos fundamentalistas supostamente cristãos, que se dizem cristãos, por exemplo, na campanha contra a vida das mulheres que abortam, né? Eu vou mudar os termos aqui, porque, pelo amor de Deus, eu não vou falar que isso é campanha contra o aborto, não, que é a campanha contra a vida das mulheres que fazem aborto, né? Porque as pessoas não querem nem saber o que leva essas mulheres a fazerem aborto. Tem uma pesquisa, e aí que eu falo da importância da ciência, tem uma pesquisa que foi feita em Salvador, numa unidade do SUS, e ela levantou o caso de 167 mulheres que fizeram procedimento de aborto e descobriu que dessas 167, eram 2/3 dessas mulheres fizeram aborto pressionadas pelos seus maridos, namorados ou companheiros.
gêneros. Ou seja, a mulher não é ela quem faz o aborto é o homem. Né? Aliás, inclusive pais, tá? Inclusive pais obrigaram filhas a fazer aborto. É muito comum as mães levarem filha para fazer aborto, ou fazerem aborto na filha, mandar fazer, né? Então, assim, e aí quem vai para a cadeia, sabe? Então, assim, é uma hipocrisia muito grande, né, nessas questões. Então, eu chamo a atenção para o seguinte: olha, se a gente continuar apoiando os movimentos evangélicos, como o movimento hegemônico tem apoiado, apoiando a bancada da Bíblia, achando que ela tem algo a ver com o cristianismo, sabe? Achando que ela tem algo a ver com valores religiosos, a gente vai estar muito enganado e a gente, sem dúvida, vai estar caminhando para uma teocracia da pior espécie. Né? Nós vamos estar equiparando o Brasil aí ao que a gente viu lá com o regime do Talibã, sabe? Onde, infelizmente, a palavra liberdade é apenas discurso, né? É apenas discurso, é liberdade de opressão, é liberdade de impor aos outros seus próprios valores, sabe? E é liberdade de impor uma pauta extremamente cruel, porque conservadora e cruel, né? Contra as humanos em situação de fragilidade. É uma pauta que propõe a incorporação dos povos indígenas à nossa sociedade, ou seja, o seu extermínio. É uma pauta que propõe o branqueamento da população, ou seja, o extermínio do povo preto. Né? É uma pauta que propõe retirar a autonomia da mulher, não só sobre a questão do aborto, como sobre todas as outras questões. É uma pauta que propõe a proibição do casamento homoafetivo e, consequentemente, a adoção de filhos por casais homoafetivos. Eu falo assim: olha, gente, pelo amor de Deus, se alguém acha que isso tem a ver com o espiritismo, é porque não entendeu nada do que Kardec propôs. E boa parte do movimento espírita fica servindo de linha auxiliar, consciente ou inconscientemente, dessa pauta aí teocrática e desse farisaísmo de ocasião que nós estamos vendo no nosso país. Isso definitivamente, Elias, não deve ser a pátria do evangelho como estava sendo pensado, né? Era uma coisa mais idílica e não uma coisa que tirasse direitos e reparações que são tão importantes na nossa história, né, do Brasil. E até a questão de pátria do evangelho, sabe, Antônio? A gente tem que ter muito cuidado, porque assim, olha, você pensar numa Europa do século XIX, onde Kardec fez todo o trabalho dele, que é extraordinário, sabe? O trabalho de Kardec, eu falo assim, olha, Kardec, ele inaugurou a era do espírito. Ele inaugurou o momento em que a ciência se preocuparia com a questão espiritual, porque até então o espiritual era só terreno da religião. É Kardec quem faz esse movimento e traz o espiritual para a discussão científica. É ele quem faz esse movimento e por isso só ele tem que ser reconhecido e homenageado. Né? Agora, é natural a gente compreender que a Europa do século XIX ela era cristocêntrica, eurocêntrica, né? Ela acreditava que o cristianismo ia se espalhar para o mundo, ia se tornar universal. Ela acreditava nisso. O processo colonizador eles entendiam como uma missão espiritual. Né? É compreensível esse entendimento para a época. Agora, já para o início do século XX, né, a gente tem que fazer uma ressalva que começa a haver uma transição, sobretudo de 1960 para cá, você talvez seja capaz de precisar isso melhor do que eu, tá? Mas aí por volta de 1960 já começa a ter uma percepção mais bem estabelecida a respeito do papel imperialista dos Estados Unidos, né? Da hegemonia estadunidense e da questão do resgate das tradições não europeias. Então a gente começa esse movimento, 1980 principalmente, isso começa a vir à tona. O povo preto começa a dizer: olha, nós existimos, queremos nosso espaço. Né? Os povos indígenas começam a se mobilizar com Raoni, com aquele, como era o nome daquele que ia para o Congresso Nacional de Gravador na mão. Né? Eu achava Juruna, fantástica a atitude dele. o O Juruna. Juruna, sabe, o Juruna resgatando a autonomia dos povos indígenas. Então a gente começa a ter esse movimento, a África tentando sair da opressão europeia e estadunidense. Então hoje nós temos esse clima, é outro, é outro. Então hoje a gente falar Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, é até uma ofensa, porque hoje nós temos que pensar em termos de diversidade religiosa, em termos de riqueza de tradições espirituais que estão no mundo inteiro, cada uma com sua visão, sabe? Hoje nós temos que entender que a Índia, com o hinduísmo, que é uma corrente muito forte, ela tem 1,330 bilhões de pessoas. Ela dá mais de 6 populações do Brasil, tá? Ela dá quase 7 populações do Brasil e está lá com toda uma outra visão de mundo, com toda outra cosmogonia, com outra compreensão espiritual, inclusive compreensão de divindade. Se a gente for para a China, 1,378 bilhão de pessoas.
tá? É mais quase 8, né? É quase sete Brasis, né? Então, assim, não tem como a gente hoje querer que o evangelho seja a religião que domina o planeta inteiro. Hoje nós temos que entender que o cristianismo ele representa menos de 30% da população do planeta, sabe? Que nós somos um planeta extremamente diverso, extremamente plural. Hoje nós temos mais 1 bilhão e poucos milhões na África também, sabe? Com toda a pujança espiritual do politeísmo africano. Então, assim, não dá mais para a gente achar que é o cristianismo europeu que vai se estabelecer no planeta Terra como um todo e que o Brasil vai irradiar essa luz, sabe? Não dá mais, não é esse mais o discurso. O discurso hoje é de diversidade, o discurso hoje ele é de pluralidade, ele é de valorização das outras tradições espirituais e não de competição, sabe? Então, eu penso que a gente cada vez precisa retomar essas discussões, sabe? E sair desse lugar comum para um lugar mais maduro, de honestidade científica e intelectual com a realidade que a gente vive hoje. Ah, legal, Elias. E acho que por tudo isso que conversamos, seria muito importante que a Federação Espírita Brasileira, que detém os direitos de Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, fizesse uma edição com um prefácio escrito por um historiador e que esclarecesse e atualizasse muito dos pontos apresentados no livro. Assim, o conteúdo original seria preservado e o leitor teria uma necessária análise moderna sobre os fatos apresentados na publicação. Enquanto isso não acontece, se é que vai acontecer um dia, quem for ler Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, já sabe que precisa ficar muito atento, muito atenta sobre as referências históricas apresentadas, a maior parte delas ultrapassadas, e ver também com senso crítico, com o bom senso e a razão, as menções espirituais sobre o Brasil ser a pátria do Evangelho. Bom, e neste episódio de aniversário de 5 anos do podcast, O Espírito do Evangelho, e de início da nossa sexta temporada, conversamos com o professor Elias Moraes, profundo estudioso do Espiritismo, autor dos livros Contextualizando Kardec, do século XIX ao XXI, e O Processo Mediúnico, Possibilidades e Limites na Produção do Conhecimento Espírita. O Elias Moraes é responsável também pelo canal no YouTube e blog Fronteiras do Pensamento Espírita. Elias, olha, muito obrigado pela essa conversa. Nós vamos ter que encerrar também aqui, porque se a gente continuasse falando, nós íamos acabar presos, né? Mas espero que nós tenhamos aí uma próxima oportunidade para destacar aqui alguns pontos que nós não conseguimos ainda falar com muita profundidade. Teremos, com certeza, Antônio. Valeu, viu? Um grande abraço, muito obrigado pelo honroso convite, viu? E daqui a 15 dias teremos episódio novo aqui no podcast O Espírito do Evangelho. Por favor, não se esqueçam de curtir este episódio e nos seguir lá no YouTube, aplicativos de áudio e nas redes sociais. Tem link para tudo isso lá na descrição do episódio. Fiquem bem, fiquem com Deus.